BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O papel da CEO em escritório de advocacia é atuar como líder e gestor executivo, garantindo a sustentabilidade e o crescimento do negócio jurídico. Ela é responsável por alinhar a visão do escritório com suas metas de longo prazo, coordenar áreas como finanças, marketing, recursos humanos e tecnologia, além de promover uma cultura organizacional orientada a resultados. Diferente dos sócios que se dedicam diretamente à prática jurídica, a CEO foca na gestão empresarial, na eficiência operacional e na experiência do cliente, sendo peça-chave na profissionalização e diferenciação do escritório em um mercado cada vez mais competitivo. E este é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Gisele Caraçala. Ela é CEO e sócia da VLK Advogados, advogada e publicitária especialista em Direito Digital, Proteção de Dados, Legal Marketing e Inovação. Gisele, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Gabriel, uma honra, prazer estar aqui junto com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gisele, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no direito? É uma história longa, vamos lá. Olha, Gabriel, vou voltar ali para o momento vestibular, enfim, quando eu estava refletindo o que eu queria fazer da vida. Eu sempre tive essa inclinação clara para a área de humanas, né? Então, na época tinha muitas dúvidas se eu queria ir para o direito ou para a publicidade, né? E aí, na época, nem sei se isso existe ainda hoje, mas tinha aqueles testes vocacionais, né? Cheguei a fazer. E o teste basicamente não me ajudou em nada, porque as duas áreas que foram apontadas para mim foi direito e publicidade. Então, assim, fiquei na mesma, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso tomar uma decisão aqui. E aí eu prestei para os principais vestibulares do país para direito. E aí falei, não, vou seguir nessa, vou fazer direito. E aí, quando eu fiz, enfim, passei no Mackenzie, e aí meu pai, na época, ele dava aula numa universidade, e aí ele falou, poxa, Zé, vai ser de graça se você fizer publicidade, você sempre falou tanto disso, você tem tanta vontade, faz, se você não gostar, ou ficar muito pesado para você a carga horária, porque a ideia era fazer as duas juntas, tá? E aí, você larga, eu falei, tá bom. E aí eu comecei a fazer as duas junto. Então, uma fazia de manhã e a outra à noite. Era uma loucura, em época de prova era uma loucura. Teve época em que eu trabalhei, estava estudando para a OAB, assim, uma loucura. Minha vida foi uma loucura, mas eu consegui levar e eu finalizei as duas faculdades. E adorei as duas, assim, tanto é que eu não consegui deixar nenhuma nem outra. Então, eu sou formada em Direito e em Publicidade. E aí, quando fui para o mercado de trabalho, eu, de novo, fui acometida pelo dilema. O que eu vou fazer agora, né? E falei, bom, eu vou, até por uma questão de mercado e tudo mais, eu falei, eu vou atuar como advogada, mas eu quero aqui, dentro do direito, achar um espaço que seja criativo, né? E aí, o meu primeiro emprego foi na TV Record. Foi muito legal. Porque eu pude realmente, Gabriel, ter esse olhar do direito voltado para entretenimento e comunicação, né? Então foi uma escola e tanto para mim, assim, foi um início de jornada incrível. Eu atuava ali dentro do jurídico, mas eu fazia contratos de entretenimento, contratos de licenciamento de filmes, então os grandes estúdios, né? Aqueles contratos com os grandes estúdios, Universal, Fox, tudo passava por mim. Depois, toda a parte contratual e arranjo jurídico com relação a alguns programas de TV. Então, por exemplo, eu atuei como advogada ali no programa do Roberto Justus, Aprendiz. Então, desde da revisão do contrato da licença do formato com a empresa gringa, até o estabelecimento ali do termo de participação com os participantes, até fazer reunião com o Roberto Justus, assim. Então, foi uma escola incrível para mim. Eu era recém-formada, né? E por lá eu cuidava também do portfólio de marcas da TV Record. E por lá eu fiquei durante 6 anos e meio, e eu falei, puxa, eu preciso ter agora uma nova versão
uma nova visão de mercado, né? Eu sempre fui muito curiosa e arrojada, nunca tive medo de ousar, mudar, e para mim isso sempre foi muito natural, né, na minha carreira. E aí, a gente está falando aqui, né, de desenvolvimento de negócio e tal, então eu sempre tive esse tino de, puxa, o que eu vou fazer? Eu tenho essa vontade de mudar, mas como que eu vou fazer? Já sei, vou fazer, então, um curso, uma pós-graduação em Direito do Entretenimento e Mídia, porque eu preciso reativar o meu network. Então, acho também uma dica aqui para quem está escutando, né? Como que eu consigo criar ali minha rede de relacionamento? Acho que essa é uma forma muito bacana, porque você vai criando ali pessoas que tenham interesses em comum, que já trabalhem ali naquele meio. Então, foi a minha estratégia, deu super certo. Além de eu receber conhecimento, né, agregar conhecimento, porque foi um curso super interessante, eu conheci muita gente legal. E aí, foi justamente isso, eu recebi uma proposta para trabalhar no Itaú Unibanco, dentro do jurídico do Itaú Unibanco, e uma área que era chamada ali de jurídico de propriedade intelectual e legal marketing. E foi aí que eu realmente consegui juntar ainda mais essa área da publicidade, né, com o direito. Então, foi também uma outra grande escola, assim, que eu pude vivenciar. Tive muita sorte de estar em grandes empresas, né, do país, né? Acho que isso me ajudou muito, ajudou a me formar como profissional, assim, em vários aspectos, não só tecnicamente, mas do ponto de vista de relacionamento, de pessoas. Então, foram escolas importantíssimas para mim, tenho muita gratidão aí por essa jornada. E lá no Itaú Unibanco, como eu disse, meus clientes internos eram a área de marketing e a área de inovação. Nossa, animal. Então, não, animal, assim, né? Então, o banco ainda continua sendo essa superpotência, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, junto ao marketing, em projetos como Rock in Rio, Lollapalooza, Copa do Mundo, porque foi bem no ano em que a Copa do Mundo aconteceu no Brasil. Nossa. Não, olha, vou te dizer que, assim, entra mais É sonho. aqui, Gabriel, deixa eu conversa, mas assim, Copa do Mundo, né, e todas essas ativações relacionadas aos patrocínios decorrentes disso com CBF e tudo mais. E então foi uma grande escola, e com a frente de inovação, eu participei ali do nascimento do Cubo. Então, para quem não conhece, o Cubo é uma das principais referências ali como hub de inovação da América Latina, né? Então, foi um projeto super, super arrojado, que o banco tomou a dianteira, e eu tive essa oportunidade de participar desse projeto com esse olhar jurídico. Então, acho que foi assim, na parte corporativa foi isso. E aí eu peguei e falei, puxa, de novo, eu preciso, fiquei 6 anos e meio também lá no Itaú Unibanco, falei, olha, acho que agora eu preciso ter uma nova visão de mercado. Eu já fui cliente, né, estando dentro ali da TV Record, dentro do Itaú, agora eu preciso ir para uma outra visão, na visão de consultoria. E aí, assim, com a cara e a coragem, chamei a minha gestora na época para um almoço lá em casa, e falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, agora eu preciso de uma outra visão. E é isso, né? E aí saí lá do Itaú, falei, eu quero atuar como advogada autônoma. Fui para uma WeWork na cara, não tinha nada, Gabriel. Sabe que é nada? Não tinha nada. Não tinha. Montei um business plan, obviamente, mapeei quem seriam os meus concorrentes e tal. E aí é impressionante, assim, né? Acho que quando você é uma pessoa do bem, que você é bem relacionada, que você tem boas intenções, existe essa palavra que, nem sei se é brega, mas as pessoas falam muito de serendipidade, né? As coisas vão acontecendo, você vai conhecendo gente do bem, você vai engajando, e aí eu acabei virando sócia de uma outra advogada ali na WeWork, que estava no mesmo momento de vida, com filho pequeno, também com filho pequeno, a gente virou sócia, dali a gente foi convidada a estruturar uma área de startup dentro de um escritório de direito digital. De lá, fiquei uns 3, 4 anos nesse escritório, e aí eu recebi um convite desses sócios do escritório para abrir uma boutique, e cá estamos no VLK Advogados. Eu estou aqui no papel como CEO, sócia e CEO do escritório. Então, falando aqui rapidamente da minha jornada, foi um pouco disso. Ai, velho, mas a sua jornada é muito legal, porque ela foge um pouco do óbvio, né? É engraçado que a gente teve só de curiosidade.
O seu pai falou de você, né, que você conseguiria a bolsa, né, em propaganda, né, na universidade, e o meu foi um pouco contrário, porque eu tinha feito publicidade, meu pai falou, você consegue bolsa no direito. Muito bom. E aí acabou fazendo isso, mas eu acabei ficando mais para essa área de desenvolvimento de negócio. Mas é que a nossa jornada é muito semelhante em alguns aspectos, né? Obviamente eu Verdade. não passei por uma grande empresa, mas eu acho que a gente tem gostos muito, muito incomuns, e eu acho que é isso que eu gosto tanto de conversar com você, Gisele. É verdade. E um abraço aqui para a Núria, que apresentou a gente. Verdade, um beijo para Núria. Núria, beijão para você, sucesso aí. E, Gisele, vamos lá, então. O que, na sua visão, é ser uma CEO no escritório de advocacia? Qual que é o papel? O que faz? Onde vive? Olha, Gabriel, acho que assim como todo CEO, né, inclusive em outros segmentos de mercado, acho que o papel desse profissional é realmente fazer uma gestão mais estratégica da empresa, né, especialmente ali quando a gente olha para os pilares de negócios, de pessoas, financeiro, né, relacionamento com o cliente, inovação. Então, acho que isso, nesse aspecto especificamente, não tem tanta mudança, né, mas quando a gente olha ali para um escritório de advocacia, existem alguns desafios, até por conta do mercado. Então, a gente sabe que o mercado jurídico, ele é um pouco mais tradicional, né? Então, se eu pudesse, assim, destacar um desafio, né, dentro desse contexto, seria o chapéu ali de inovação. Porque existe, e aí eu digo no mercado em geral, mas aqui no VLK, assim, a gente tem um olhar muito pró-negócio e pró-inovação, né? Você conhece um pouco aqui da nossa história, a gente tem isso muito no nosso DNA. Então, não é uma dificuldade aqui dentro, mas a gente sabe que o mercado como um todo, né? Mercado jurídico, ele tem um pouco de receio em ter um approach mais de inovação. Por quê? Porque é arrojado, você precisa assumir alguns riscos, você precisa ter uma visão de tendências, você precisa estar ali na vanguarda, e tudo isso é muito desafiador. Especialmente nesse momento que a gente fala, né? A gente falava do mundo desse mundo bunny, né? Ou do mundo que é justamente isso, é uma dinâmica tão rápida que as coisas mudam de forma com uma velocidade tão grande que você precisa estar todo momento ali se readequando a rota e agregando novos conhecimentos para poder gerir qualquer tipo de negócio, né? Então, quando a gente olha para o universo jurídico, é um pouco disso, né? Mas que eu queria comentar até aqui antes da gente entrar, até fazendo uma pesquisa, sabe, Gabriel, sobre esse papel de CEO e essa sinergia, né, com o mundo jurídico. E aí, só para colocar aqui uma curiosidade, foi feito em 2023 um estudo, uma pesquisa, né, pela Universidade da Flórida e de Chicago, para identificar como que era o desempenho de CEOs com formação jurídica. Você já ouviu essa? Não, eu já estava esperando, Gisele, porque você sempre traz alguma coisa nova e eu sempre falo, eu preciso ver essa pesquisa. E aí, sabe o que foi mais bacana? Que essa pesquisa, ela identificou que os CEOs que têm formação jurídica, eles têm um desempenho muito, muito bacana com relação a menor frequência de litígios e litígios menos graves nas companhias que eles lideram, em até 74% menos litígios. Então, e por que isso, né? Porque advogado tem esse pensamento estratégico, tem essa habilidade em negociação, tem uma gestão de risco muito boa, porque isso é da natureza do advogado, né? Então, eu estou falando isso de um advogado fora do escritório de advocacia, mas liderando uma empresa. Quando a gente olha para um advogado liderando um escritório de advocacia no papel de CEO, a gente tem que inverter um pouco a lógica, porque isso já é meio default. Você tem pensamento crítico, você ser bom de negociação, você ter gestão de risco. Então, a ideia aqui é pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, o que isso seria um diferencial fora do universo do jurídico? É tudo isso que eu falei. Então, você ter uma visão mais voltada para compliance, né? Mas se você está dentro desse ambiente que já é naturalmente um pouco mais conservador, a visão contrária é vamos olhar para a inovação. Esse é o desafio. Interessante isso, né, Gisele? Porque eu fico pensando, eu tô fazendo mestrado, e ali a gente trabalha muito com pessoas, vamos dizer que a maioria, talvez, não, na verdade deve ter um ou outro, não, acho que eu sou o único formado em Direito lá também. E o mestrado meu em Gestão por Competitividade, com foco em Marketing.
E aí você vai ver, quando você vai falar de direito, você fala, puta, lá vem aquele cara chato, né? Porque Total. não é o papel de, nossa, olha o cara da inovação. Não tem isso, tem alguém que vai empacar o negócio. Né? Então, e é engraçado isso, porque você traz esse dado e mostra justamente o contrário, porque se você tem alguém do, né, provavelmente do direito, vai ter uma visão mais de planejamento estratégico, como evitar certas coisas. Com certeza. Então, eu acho que ainda não li essa pesquisa, mas eu acho que deve ser uma das conclusões, imagino, né? Com certeza. Até essa pesquisa, ela comenta que em alguns segmentos de mercado em que exige um cumprimento regulatório específico, que tem uma agência reguladora específica, como, por exemplo, farmácias, enfim, esse perfil, né, do CEO como advogado pode acabar sendo muito interessante, porque justamente tem essa visão regulatória de compliance de risco que talvez uma pessoa ali, um executivo que não tenha toda essa visão, tenha mais dificuldade para chegar. Não é que não vai chegar, né, mas tem um pouco mais de dificuldade para chegar. Ah, legal demais, Gisele. Bom, o cargo de CEO, o nome é muito bonito, né? Mas como que é o dia a dia? É só alegria, só decisão bacana, estratégica, não tem nenhuma dor de cabeça quase? Adoro isso, Gabriel. Não, na verdade não existe nenhum glamour, né? Eu acho que ainda mais quando a gente olha acho que não existe glamour em profissão nenhuma, tá? Essa é a grande verdade, não é? Concordo. Mas quando a gente está ali num escritório que é um escritório boutique, né? A verdade é que todo mundo acaba fazendo de tudo um pouco. Então, assim, eu não sou o CEO o tempo todo, obviamente, né? Tenho esse olhar estratégico e, inclusive, meus sócios, eles acabam desempenhando um papel fundamental também nessa jornada de visão estratégica, acaba aqui sendo um colegiado para esse tipo de decisão, né? Mas, falando um pouco assim, então, do dia a dia, né? Só Claro. tem várias coisas que eu quero comentar aqui dentro dessa. Fica à vontade, o espaço é seu. Mas eu acho que, além dessa questão de CEO, eu acabo liderando também temas técnicos, então tem duas áreas que acabam ficando de maneira mais próxima comigo, que é justamente essa área do legal marketing. Então, como a gente ajuda a alavancar as áreas de marketing dentro das empresas dos nossos clientes. A gente tem empresas multinacionais aqui dentro, né? Então, com projetos super arrojados, super bacanas, mas com esse olhar com segurança jurídica, né? Então, sempre ajudar o nosso cliente a alavancar os seus negócios, mas com segurança jurídica. E tem uma outra área, que é uma área que chama Visual Law e Legal Design, que basicamente é transformar ali os documentos jurídicos, ou a área jurídica, abordagem jurídica, de uma maneira em que seja compreensível por todo mundo, independentemente se é consumidor, se é uma área interna, se é o marketing que está recebendo aquele documento jurídico, se é a área de operações. Então, é você dar acessibilidade ao conteúdo jurídico, tá? Então, assim, são duas áreas que têm muita sinergia, até com a minha formação, com a minha jornada aqui profissional, né? Que é esse olhar mais voltado para a comunicação e para a inovação, né? Então, assim, além dessa questão do planejamento estratégico e tudo mais, também lidero ali algumas áreas específicas dentro do escritório. Mas com relação especificamente ali a esse papel de CEO, né? Acho que a gente tem muito do perfil também da pessoa que está na liderança, né? E eu, especificamente aqui, né? Com relação ao meu perfil, e isso escuto muito do time, até dos meus sócios, das pessoas, dos clientes, que eu tenho esse olhar muito humano, voltado para pessoas. E acho que isso é uma das minhas marcas, é algo que eu tento preservar o tempo todo, de focar na gestão do escritório, olhando para as pessoas que estão aqui dentro, então, cuidando muito das pessoas que estão aqui dentro, dos meus advogados, advogadas, dos nossos colaboradores, né? E também olhando para as pessoas que são os nossos clientes, né? Porque a gente fala assim, assim, resumindo de forma muito, né, assim, simples, né? Mas até um pouco profunda, é que a gente é feito de pessoas para pessoas. No final do dia é isso, sabe? Até o nosso cliente, que é um CNPJ, por trás tem um CPF. Então, eu preciso ter ali uma relação humana com aquela pessoa que está na ponta, que está representando o CNPJ, para criar uma conexão verdadeira, porque é a partir disso que negócios fluirão.
né? E assim, é até uma visão que acaba sendo muitas vezes desinteressada, várias vezes a gente se torna assim muito próximo dos clientes, né? Do tipo, Legal isso. você entra numa reunião e aí a cliente fala, puxa, você não sabe o que me aconteceu tal coisa com a minha mãe, ou aconteceu tal coisa, puxa, eu falei, nossa, eu tava sumida, tava sumida porque eu fiquei um tempo. E aí as pessoas vão dividindo coisas pessoais e você tem uma conexão que é real, né? Com quem tá do outro lado ali. E isso acaba sendo de forma naturalmente, e não é planejado, não. Naturalmente, isso ajuda também a alavancar uma relação muito estreita, né, com o escritório. É isso, você vê, né, Gisele, que isso que você traz é muito interessante, porque se a gente pensar hoje os escritórios, assim, obviamente que ainda a gente está no mercado muito grande e a maioria não tem tanta qualificação. Se a gente pegar os qualificados, se a gente for bem qualificado, são poucos. E pelo menos é o que eu vejo, tá? A minha visão aqui. E no fundo, quando a gente chega num certo nível de qualificação, a diferença não está mais tanta no serviço que você presta, mas são nas relações, que é uma relação de confiança. Não é uma relação simplesmente operacional ali, que é uma troca financeira e, pô, acabou. Não, você está tratando com pessoas, você está tratando com uma marca. Então, as decisões ali vão implicar nela. Então, é uma relação muito delicada, isso que eu acho que é o bacana do nosso mercado. Então, quando você traz isso, né, porque fica parecendo até que o trabalho é fácil, mas o difícil é trabalhar com as pessoas, né? É verdade. Então, eu achei muito legal isso que você trouxe, e tudo isso, obviamente, contribui para o negócio, né? Então, ter essa relação boa com os clientes, de você entender as dores, o que está fazendo ele tomar aquela decisão, o que ela está passando naquele momento, é o que traz a relação boa ali, né? E ali acaba o negócio vai ficando mais fácil a relação, né? Com certeza. Gabriel, só para comentar, né? Então, assim, né? Eu falei muito sobre essa relação com o cliente, mas eu acho que, e é um negócio que eu sempre comento aqui no escritório, é que nada vale a gente ter esse olhar voltado para o cliente se dentro de casa as coisas não estão bem, né? Então, a gente tem um olhar muito, assim, muito humano para quem compõe o nosso time, né? E aí, só dando um exemplo aqui, com 6 meses de vida, a gente fez uma reunião de planejamento estratégico e a gente identificou, nesse momento, que uma das demandas, né, do time era, puxa, a gente gostaria de ter um plano de carreira. E a gente sabe que tem vários escritórios que têm, sei lá, anos, décadas de vida e nunca olharam para plano de carreira. E a gente tinha 6 meses, a gente escutou esse feedback, a gente contratou uma consultoria de pessoas e, com menos de 1 ano de vida de escritório, a gente estruturou um plano de carreira aqui dentro. Que animal. Assim, a gente assim, não é discurso, a gente realmente olha para pessoas e a gente cultiva esses relacionamentos também dentro de casa, para isso refletir para fora de casa, entendeu? Não, é animal, isso porque às vezes, né, os escritórios, às vezes, que não tem isso, vão falar que é um problema geracional, mas você não está se dando trabalho de entender quem está aí com você, né? Exato. Então, quando você faz isso, você entende a demanda da pessoa, você entende o propósito dela, ou o que ela quer atrás, e alinha com o escritório. Né? Eu acho assim, eu acho sensacional mesmo. Muito legal isso, que vocês têm esse cuidado, assim. E eu acho que isso também traz identificação de quem está aí para trabalhar com vocês, né, Gisele? Com certeza, com certeza. A gente tem um time muito legal, assim, acho que, e aí é engraçado que a gente vai trazendo pessoas que tenham sinergia com a nossa, né, com o nosso jeito de ser, assim, até a Núria, né, que fez aqui a ponte entre você. A gente vai fazendo um grupo de pessoas que pensam como a gente, que são pessoas do bem, que são pessoas boas tecnicamente, que partilham dos mesmos valores, sabe? É muito gostoso. E, assim, o que a gente escuta do time é, nossa, se tem uma coisa que, assim, tem uma coisa que a gente precisa reconhecer de vocês sócios, é que vocês sabem fazer curadoria de pessoas, mas não é isso, é porque tem uma pessoa boa aqui dentro, que indica outra que é boa também, que indica outra, e é isso, assim, é uma rede, sabe, né, do bem, assim, você vai conhecendo pessoas que compartilhem os mesmos valores que você, então isso é muito gostoso. Ah, sensacional. E, Gisele, a gente tinha falado um pouco de inovação, você comentou, e eu queria saber como que você promove, como você, né, ou vocês sócios, promove a inovação dentro do escritório, se você puder compartilhar um exemplo com a gente, se você quiser falar mais de um exemplo, fica à vontade, o espaço é seu. Gabriel, você sabe que as pessoas, é muito engraçado, né? As pessoas, elas acabam tendo esse senso comum de, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de invenção, de tecnologia, né? De coisas ultra, né, inovadoras e fora da casinha e tal, mas
assim, acho que é importante a gente aterrissar um pouco o avião, né? E entender que, embora sim, esses conceitos eles realmente tenham sinergia, né? Tecnologia e essas tendências são super importantes para a gente ter uma abordagem de inovação dentro do escritório. Acho que esse conceito da inovação ele acaba sendo um pouco mais amplo, né? Está muito relacionado a produtos ou processos que sejam novos ou até aprimorados dentro de uma organização. Sim. É um pouco mais holístico, né? Esse conceito, né? E aí, dentro dessa perspectiva de você trazer um novo processo, um novo produto, algo aprimorado do que já existe, é um grande desafio, porque você precisa o tempo todo pensar fora da caixinha para trazer essa nova perspectiva para dentro de casa, né? E uma abordagem que a gente costuma usar muito aqui dentro do escritório, para até destravar esse processo criativo, né? É ter uma perspectiva de multidisciplinaridade. Isso. Né? Então, a gente que gosta de estudar inovação, a gente sabe que um dos gatilhos ali, né, para fomentar a inovação é esse olhar multidisciplinar, né? Então, a gente bebe de outras fontes, de outras ciências, para além do direito, para inovar e trazer alguns processos aqui aprimorados. Então, acho que até já comentei isso contigo em uma das nossas conversas, né? Que foi a jornada de experiência do cliente. Então, aqui dentro de casa, a gente... eu estudo muito essa questão do legal design, até por conta, né, dessa área que a gente tem dentro do escritório, mas estudo muito essas abordagens do design thinking, e como que a gente olha para essas metodologias para sanar problemas, né, sanar dores. E aí, a gente pegou justamente essa jornada de olhar para esse approach de UX, né, de centralidade ali no nosso cliente final, e a gente montou 10 passos de como atender bem, de como encantar um cliente. E de que forma que a gente usa? A gente usa internamente, né? É como se fosse ali um manual interno do que fazer. Então, são 10 passos, né? Mas basicamente, assim, vamos entender, vamos fazer um bom briefing com o cliente. Qual que é a dor dele? Vamos entender. A gente tem ali um questionário interno para ir guiando o advogado nesse diagnóstico, né? Entender muito bem sobre o negócio do cliente. O que ele faz? Quais são os desafios de mercado para o cliente? Então, vai muito além do jurídico, sabe, Gabriel? Porque se você conhecer bem do direito, é default. Para você que é advogado, você tem que saber de lei, você tem que saber de regulação, e não é diferencial nenhum. O seu diferencial é olhar para o mercado e saber aplicar aquelas normas do direito para aquela realidade de mercado. Que muitas vezes a resposta não é nem jurídica, a resposta é uma resposta de negócios para mitigar risco, né? Só que você precisa ter essa visão de fora da caixinha do direito, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, usar sempre linguagem simples, obter feedback dos clientes. Então, assim, a gente tem ali uma jornada de 10 passos do que fazer para os nossos advogados estarem sempre alinhados, né, com essa jornada do escritório. Então, a gente gosta muito desse approach, sabe? De beber de outras fontes para além do direito. Gisele, é engraçado que os papos com você é sempre assim, sempre eu aprendo alguma coisa nova, eu vejo que o quão alinhado a gente é de... Eu acho que a gente bebe de muita fonte semelhante, porque quando a gente começa a falar de UX, não tem como não esquecer, não lembrar do Luan Matheus, que você recentemente também... Nossa, que eu foi assisti incrível. a sua entrevista, adorei. Não, eu adoro ele. Foi muito legal, ele é demais. E assim, e quando a gente pensa nisso também, né, quando você falou da inovação e tudo, obviamente você ali não citou o nome, mas você está falando do Clayton Christensen, né, que traz a inovação, o dilema da inovação. Exato, esse livro ali, inclusive. Não, é animal, eu estou lendo ainda, eu não concluí, eu li um outro mais antigo, que era do Kotler e de um outro, que eles falam da Manual da Inovação, ou Bíblia da Inovação, alguma coisa desses nomes assim. Mas tem um cara que eu gosto muito, que é brasileiro, e que eu falo de uma maneira mais simples, mas eu às vezes brinco até confundo o sobrenome dele, que é o Gustavo Caetano, da Sambatec. E ele fala de você pensar simples. Porque inovação não está ali só relacionada, porque o pessoal pensa em inovação, de novo, tecnologia, tal, não é isso, é você entender o que está acontecendo, pensar um pouco diferente. Não precisa ser algo, não é um investimento financeiro absurdo, mas você entender o que você está vendendo, ou o que você está fazendo, qual que é o propósito daquilo, e o que aquela pessoa está passando, ou o cliente. E eu brinco que eu estava lembrando, você falou da jornada do cliente, mas eu lembro muito do pessoal de criminal, que vai trabalhar com os clientes ali, que cometeram, às vezes, alguns crimes. Ele fala, Gabriel, não estou ali para falar, você errou, tal, e já sabe que ele errou. Eu estou ali para ajudar a resolver o problema. A lidar com a lei da melhor maneira possível e dele tá ali de acordo. Não estou ali para julgar ele, não é o meu trabalho isso.
Então, e quando você fala disso, fala de legal design, fala de UX, fala de jornada, experiência do cliente, você não está ali para julgar o cliente, você está ali para entender ele. Exatamente. Então, eu acho muito bacana isso que você traz, Gisele. Eu fico super animado com esses pontos. Não, também. Mas sabe que você falou dessa questão é um exercício que demanda energia, porque muitas vezes o que é certo para você não é o que ele precisa. E acho que isso é um pouco desse momento que a gente está vivendo no mercado jurídico, porque antes o mercado jurídico estava num patamar até de uma certa soberba, sabe? Tipo, eu vou fazer um parecer de 50 folhas, 50 laudas e falar difícil, porque é isso mesmo que eu faço aqui. O cliente não quer isso. O cliente quer saber, posso fazer? Não posso fazer? Porque me dá um sumário executivo. É isso que eu quero saber no final. Eu quero tomar minha decisão de uma maneira... tendo conhecimento do CISC de uma maneira informada, né? E aí, isso deixou de fazer sentido dentro do mercado jurídico. Então, você ter empatia pelo outro lado, né? Olhar o que realmente a pessoa precisa, né? E é engraçado que antes era aquele relatório de 40 páginas de due diligence, esmiuçando cada ponto ou tal, para o cara chegar lá no final, só pegar a última página e falar, é isso. E aí fala, pô, por que não colocou, né? Eu lembro no escritório que eu trabalhei, falando, Gabriel, que a gente coloca a conclusão no começo, porque daí se ele só lê o que ele quiser, e ele tá todo embasamento, tá tudo justificado, bonitinho, mas o principal tá aqui. Aí o resto é para ele poder saber o que tá rolando, mas não é aquela informação necessária para aquele momento. Só quer saber se ele pode ou não e o cuidado que ele deve ter, né? É isso. Então, eu adoro essas coisas. É muito gostoso entender, né? A jornada do cliente, o que motiva, porque a gente acaba sendo melhores profissionais, assim, né? Com certeza. E, Gisele, eu queria saber se você poderia contar algum desafio muito grande que você enfrentou aí nessa sua jornada que está sendo como CEO. É difícil, né, Gabriel? Porque acho que, sim, são vários. Acho que diariamente a gente tem muitos desafios, mas eu acho que de uma forma até mais geral, assim, Gabriel, para mim, estar neste lugar, né, de CEO, para mim já é um desafio, porque, como eu te falei, né, antes eu era gerente de uma área, como se fosse head de uma área específica dentro do escritório, e aí eu tive essa virada de chave de, não, então, você quer ter uma sociedade, né, o Caio Rony, né, vamos ter uma sociedade aqui, abrir um escritório boutique lá. Então, assim, para mim isso já foi, eu falei, então, assim, já era uma camada de desafio considerável. E aí, né, nessas conversas, o Caio e o Rony falaram, então, Gia, a gente pensou em você como CEO. Eu falei, gente, calma, peraí, que é muita informação, né, porque eu já estou partindo de um desafio de uma posição que eu não tinha como sócia antes, eu era sócia de serviço, eu liderava uma área específica, mas já como sócia fundadora era um desafio. Como CEO, então, de ter essa exposição institucional, né, de muitas vezes ter ali a minha fala para determinados temas, né, então, para mim, isso, diariamente, estou sendo ali, eu penso que eu sou uma CEO em construção, sabe? Eu estou longe acho que estou aprendendo diariamente, então, acho que é um pouco disso que eu queria comentar. Sensacional, porque né, eu penso, imagina você alguém chegar com essa, tipo, você ter isso, ninguém te treina para isso, né? Tipo, Verdade. E é muita bucha, né? Assim, tipo, tudo bem, tem o lado bom, super legal, desafios, tudo, mas é difícil, é muita. E é responsabilidade, né? Porque as decisões que vocês tomam, né? Principalmente como sócios ali, tudo, impacta na vida de outras pessoas. Afeta a vida de pessoas, afetam negócios, né? É isso. Negócios dos nossos clientes. Então, realmente, assim, é um desafio diário aqui. Acho que não tem um único desafio. O desafio de todo dia é você acordar e não é... E eu digo isso com entusiasmo, assim, porque é um negócio que me motiva. O desafio me motiva, sabe? Mas é uma energia grande, assim. Todo dia você levanta e fala... Tá, deixa eu pensar aqui, né? Olhar minha agenda, tem tantas coisas aqui bacanas que eu quero fazer acontecer, né? Já falando um pouco isso da nossa conversa. Pensar num livro, fazer um evento, né? Então, são desafios diários aqui que vão até além da minha posição como CEO, mas na minha posição como liderança mesmo. Sim. Super legal. Gisele, eu queria saber que conselho que você daria para os profissionais e escritórios que estão querendo se profissionalizar, porque hoje a gente está com 110 mil escritórios no Brasil, e a gente vê que a profissionalização ainda está acontecendo, porque é aquilo, né? O pessoal sai da faculdade, às vezes monta o próprio escritório, às vezes o pessoal está muito tempo em um escritório, resolve abrir o seu, mas não tinha parado para pensar em todos
os BOs que ia ter que resolver, e não é fácil isso. Então, e a gente vê muito que a galera está querendo se profissionalizar, porque vê que isso hoje ainda, principalmente pensando que não são todos, a profissionalização é um diferencial competitivo, que hoje já, eu sei que agora o diferencial competitivo já nem está mais tão na moda, né? Porque o diferencial competitivo, na verdade, é uma variável, né? Então, você vai ali mudando o tempo todo, não é um diferencial mais. Mas, enfim, queria saber se você tem algum conselho ou o que tem que fazer nesses casos. Olha, Gabriel, acho que foi um pouco do que a gente conversou hoje, né? Acho que é importante esses escritórios que buscam por um profissional, né, para fazer essa gestão, né, dos escritórios nessa posição de CEO, olhar para um profissional que tem um cuidado com pessoas e com inovação. Acho que tem vários cuidados, né? Na verdade, é tudo aquilo que a gente já falou, finanças, né? Então. E aí, eu sendo bem honesta, finanças não é o meu forte. Ainda bem que o meu sócio, Caio, ele é nosso CFO, porque a gente história boutique, a gente fala, né? Mas ele que cuida de toda a parte de finanças, acaba sendo ele, porque assim, eu reconheço, eu não alcanço, sabe? Uhum. São muitas coisas, mas assim, olhando um pouco para a minha perspectiva do que eu tenho vivido até aqui, né? Ter um profissional que tenha olhar para pessoas, eu acho que isso é fundamental, porque é aquilo que a gente estava no início da nossa conversa, né? Qualquer escritório de advocacia, ele é formado por pessoas e feito para pessoas. Então, ter esse olhar empático para dentro de casa, para ter um time bem azeitado, para ter um time motivado, engajado, isso vai refletir nos negócios, isso vai refletir na forma como você dá o exemplo para relacionamento com os clientes também, né? Então, isso naturalmente vai alavancar ali o dia a dia do escritório e os negócios do escritório. E a outra questão é a inovação. Assim que eu assumi, né, esse desafio de ser sócia e CEO, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um curso de liderança e inovação da Startse. Ah, que legal. Eu preciso pensar fora da caixinha. E foi muito legal, porque foi um curso que tinham ali 80 pessoas, eu era, acho que a única advogada. Eram pessoas todas da área de inovação, dessas grandes empresas do Brasil, e foi um curso muito legal, porque ele era um programa bem bacana, que metade das aulas eram conduzidas por professores da Universidade de Israel. Nossa, que animal. Que lá é um polo da inovação. Então, assim, e aí a outra metade eram profissionais de referência da área de inovação daqui do Brasil. Assim, foi muito rico, né? Assim, me destravou de uma maneira incrível, assim, de como olhar os negócios sob uma perspectiva de inovação e até de gestão de risco, né? A gente que tem esse olhar, né, como advogado, então acho que é uma boa duplinha aqui, né? Olhar com um olhar de inovação, mas também fazer uma boa gestão de risco. Não, sensacional. Gisele, assim, se deixasse, eu falaria horas aqui com você, sabe que eu adoro os nossos papos. E eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar com quem quiser falar com você. Obrigada pelo espaço, Gabriel. Foi um prazer. A gente também, realmente, a gente ficaria aqui, né, muito tempo conversando. Eu vou deixar aqui para o pessoal que te escuta. Eu tenho o meu LinkedIn, acho que é um canal bacana, de fácil acesso. Então, eu estou como Gisele Karasawa, Karassawa, e quem quiser me acessar por lá, estou super à disposição. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenLaw e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.